Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Marco Santana e você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E agora vou entrevistar o assessor da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários, o engenheiro Adilson Luiz Gonçalves, que é especializado também em questões portuárias, participa de um grupo de estudos na Universidade de Santa Cecília. E o porto, a relação do porto com a cidade é de extrema importância para cada um de nós, não só da cidade de Santos, mas de toda a região. Adilson, obrigado por participar aqui do Orla Play. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Orla. Marco, é um prazer estar participando aqui, agradeço pelo convite e espero passar informações interessantes para quem nos vê e ouve. Adilson, durante a pandemia, a gente testemunhou uma retração da atividade econômica do modo geral no Brasil, no mundo e no Brasil de modo especial. Mas, felizmente, o Porto de Santos vai indo muito bem, obrigado, durante essa pandemia. A atividade portuária não reduziu, ao contrário, teve um significativo crescimento. E isso aí significa também aumento das cargas, aumento de emprego e também de arrecadação de tributos. Gostaria que você falasse em que medida isso aí acabou beneficiando não só a Prefeitura de Santos, mas a cidade de modo geral. Bom, a gente pode falar que isso não é apenas em relação à cidade de Santos, mas à própria região. O que acontece? Hoje, cerca de 66% da arrecadação de ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, vem de atividades portuárias e correlatas. Então, um fator muito importante que houve durante a pandemia é que o governo federal imediatamente decretou as atividades portuárias como sendo essenciais. Então, garantiu que as operações continuassem, logicamente com todos os cuidados sanitários, havia exigência de álcool, gel, de todo um controle dos trabalhadores portuários para garantir também a segurança da saúde deles. E as atividades puderam ter continuidade e, como você mesmo falou, nós tivemos até um aumento, foram recordes batidos sucessivamente durante o período da pandemia. Então, realmente, Porto ajudou não só a cidade e a região, como o próprio país, a manter o seu nível também de atividade econômica. Isso aí acabou permitindo que a Prefeitura ela fizesse os investimentos necessários, não só no enfrentamento da pandemia em si, na questão da saúde, mas também em outros setores da oferta de serviços públicos, né? Sim, sim. Existe na Prefeitura, em várias cidades brasileiras, o que a gente chama de estudo de impacto de vizinhança. Então, muitas das atividades que foram recentemente implantadas tinham medidas compensatórias previstas para esse processo de emissão de alvará e de autorização para essas atividades. E algumas dessas compensações acabaram gerando novos serviços na cidade, como escolas, como unidades de atendimento público. E houve também uma intensa colaboração, especificamente no âmbito da pandemia, com a questão das vacinações. Então, houve uma colaboração entre prefeitura e autoridade portuária para que os trabalhadores portuários também fossem vacinados durante esse período. Você está citando a dinâmica dos trinques, né? Que são Sim. acordos entre a prefeitura e as empresas para compensar impactos provocados pela atividade econômica, principalmente a atividade portuária. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona, como é que é estabelecida essa medida compensatória, mitigatória, como é que funciona a dinâmica dos trinques? Então, a Prefeitura, dentro da legislação de estudo de impacto de vizinhança, tem uma comissão, que é a Comissão Municipal de Avaliação de Impacto de Vizinhança, que recebe toda a documentação que já é exigida por lei, toda a documentação do empreendedor. Então, ele já tem que ter os EIA-RIMAS, né, os licenciamentos ambientais, tem que apresentar toda a proposta de atividade e, logicamente, eles têm que apresentar os impactos que isso vai gerar, por exemplo, no trânsito da cidade, com um aumento de demanda por um determinado tipo de serviço. Então, isso é feito uma análise por essa comissão e a comissão determina, então, quais são as medidas compensatórias que têm que ser feitas, porque a legislação ambiental ela fala, e essa legislação de EVI também é a mesma coisa, que existem duas formas de você tratar os impactos gerados por uma atividade, ou com a mitigação ou com a compensação. O que é a mitigação? É aquilo que você faz dentro da área onde o empreendimento vai ser instalado. E o que é a medida compensatória? É aquilo que você faz fora do ambiente da atividade que vai ser instalada. Então, aí que é feita essa definição
E aí surgiram essas possibilidades aí, como melhoria de qualidade de serviços de saúde, de educação. Adilson, continuando nesse assunto, gostaria que você desse alguns exemplos de projetos e obras que foram possíveis serem feitas em Santos por conta de trinques relacionados à atividade portuária. Então, houve, por exemplo, obras de reurbanização, agora está em processo, não especificamente sobre a área portuária, mas está em processo, por exemplo, a questão do emissário submarino. Teve aquela escola que foi inaugurada na Valdemar Leão, tá? O nome do ex-prefeito de Santos, Paulo Barbosa. Existem unidades de saúde também que foram implantadas, melhoria nas condições de escola com implantação de informática, computadores, redes, etc. e tal. Então, essas atividades, elas tiveram essa vantagem na medida em que proporcionaram, como eu já falei antes, melhoria de serviços públicos na cidade, com ênfase na parte de educação, urbanismo e saúde. Recentemente, a autoridade portuária do Porto de Santos, ela ampliou, na verdade, o governo federal, né, o Ministério da Infraestrutura, ampliou os limites do porto organizado, né, a chamada poligonal. Gostaria que você explicasse para a gente em que medida isso daí pode ser benéfica para a cidade em termos de geração de renda, de empregos e, consequentemente, também tributos municipais. Vamos lá. A poligonal, ela define qual é a área sob jurisdição federal, especificamente na área do Porto de Santos. A poligonal anterior era de 2002, para você ter uma ideia, e ela tinha uma limitação não muito clara. Em 2020 foi feita uma nova definição e foi feita uma demarcação. Tudo bem que ela não foi bem ao gosto do que a prefeitura gostaria, tá? Porque tem, vamos dizer, o governo federal tem certas prerrogativas, mas a gente sempre busca o diálogo para poder chegar num consenso. E essa mudança aqui da poligonal foi em 2020 e teve uma correção agora no início de 2022, em que ela foi ampliada praticamente o dobro da área anterior do Porto de Santos. E essa área que foi ampliada, basicamente, foi na área continental de Santos. Então, houve um aumento significativo. Segundo a autoridade portuária, todas as áreas são áreas da SPU, são áreas da União. E são áreas que estão, algumas delas, em áreas que têm uma certa proteção ambiental, inclusive no âmbito da Lei da Mata Atlântica e do próprio Parque Estadual da Serra do Mar. Como é que funciona nesses casos? Áreas de porto já são áreas que têm uma condição de degradação que é natural. Como é que funcionam as compensações no caso de instalações feitas no porto no âmbito na questão ambiental? Você pode até ter uma intervenção numa determinada área, mas você faz compensações em áreas que hoje estão desprotegidas. Então, às vezes, você está de olho naquilo que você vê e esquece aquilo que você não vê. Então, o que pode acontecer? Eu posso fazer, dentro do que a legislação permite, existem as declarações de utilidade pública para efeito de infraestrutura, que é um dos recursos que são utilizados e está previsto em toda a legislação municipal, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, que permite que você faça uma ocupação desde que haja uma justificativa para essa ocupação. No nosso caso, seria na parte de infraestrutura. Então, como seria essa compensação? Seria você criar mecanismos em que você poderia proteger hoje áreas que são desprotegidas, que você pode ter uma ocupação, uma invasão, e que ninguém está acompanhando isso. E aí, de repente, essa compensação pode ser você permitir que haja uma proteção, uma vigilância, uma fiscalização nessas áreas, evitando que haja uma ocupação indevida, desmatamentos e outras coisas mais. Mas o importante é que, realmente, essas áreas que vão ser agregadas agora, que foram agregadas pela nova poligonal, elas são áreas em que está prevista a expansão de atividades, elas estão conformes com a legislação municipal que prevê, tem zonas portuárias, retroportuárias, inclusive para a implantação de indústrias de baixo impacto ambiental e alto valor agregado na área continental de Santos. Adilson, a operação portuária já é privada há um bom tempo e a gente percebeu aí um aumento na eficiência, na movimentação, e agora estamos falando sobre o processo de privatização da autoridade portuária, que a Santos Port Authority chama de desestatização da autoridade portuária. Está se discutindo no momento qual que é o modelo ideal para fazer essa modificação. Se discute aqui em Santos
de olho nas especificidades do Porto de Santos, o tamanho do complexo portuário aqui de Santos, mas ainda assim um pouco de olho no que vem sendo feito também em Vitória. Eu gostaria de saber de você o seguinte: se o poder público municipal de Santos ele tem sido ouvido nessa discussão que vai acabar interferindo na cidade, e como é que você analisa, no seu entendimento, qual poderia ser, o que não pode deixar de faltar nesse modelo de desestatização da autoridade portuária? Bom, inicialmente, como você mesmo falou, o processo de privatização das atividades portuárias teve início com a Lei 8.630 de 1993, quando a autoridade portuária deixou de ser operadora e passou a ser simplesmente autoridade de administração portuária. Então, privatização já existe desde 1993. E nesse processo, houve um significativo aumento da produtividade do porto através da automação, através de processos mais modernos. E, obviamente, isso teve um grande impacto na mão de obra, tanto a mão de obra direta da autoridade portuária, quanto a mão de obra avulsa, hoje os que são vinculados ao órgão gestor de mão de obra. Então, uma das preocupações da Prefeitura é realmente com a geração de empregos. A outra preocupação da Prefeitura é com o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável ele tem que aliar as questões econômicas, as questões ambientais e as questões sociais. Emprego é uma questão social. E como é que a gente mantém emprego? A gente mantém emprego através de uma economia forte. E como é que a gente mantém também áreas ambientais que hoje estão desprotegidas, com recursos que vêm de uma economia forte? Então, a necessidade de uma integração e equilíbrio. Muito bem, agora a gente vive um processo de desestatização. Todo o processo está sendo feito com acompanhamento direto da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. E toda vez que você tem um processo, seja de um novo terminal, e no caso específico da desestatização, a ANTAQ encaminha à Prefeitura uma solicitação de manifestação. Isso está previsto desde a Lei 8.630 e agora também com a 12.815. Então, é obrigatório que seja submetido à Prefeitura para que ela se manifeste a respeito daquele processo. Nós já fizemos a nossa manifestação e ela deve ser brevemente encaminhada à ANTAQ. O que a gente coloca nisso? A privatização é algo que é considerado bom ou mal? Bom, quais são as justificativas que o governo federal apresenta para o processo de desestatização? Primeiro, agilidade nas licitações. Hoje você segue todo um rigor da legislação federal de licitações, que gera judicializações, gera processos que se alongam ao longo do tempo, e isso acaba gerando problemas. A gente vê o que aconteceu com a dragagem recentemente no Porto de Santos. Então, uma das metas, dos objetivos da desestatização é dar maior liberdade e maior agilidade às contratações. O outro objetivo é livrar a gestão do porto de influências político-partidárias. O pessoal pode até chegar e dizer, não, hoje a gente tem uma administração que está dando lucro e até 3 anos atrás só dava prejuízo. Então, por que a gente vai desestatizar? Na verdade, a gente não está privatizando o porto, a gente está desestatizando a autoridade portuária, privatizando a autoridade portuária, mas ela vai continuar subordinada à ANTAQ. Ela vai continuar sendo fiscalizada pela ANTAQ, ou seja, se houver algum desvio no contrato que venha a ser assinado, ela pode interferir. Tá? Então, o que nós temos hoje é o risco de, numa mudança de governo, numa eventual mudança de governo, a gente voltar a ter um quadro deficitário na autoridade portuária. Está mais do que provado que uma administração técnica pode fazer o porto, como fez o porto, virar um lucrativo. Agora, a grande preocupação é que não haja continuidade nesse processo e a gente volte a ter o cenário anterior. Essas são duas das justificativas que o governo federal apresenta. Para a Prefeitura de Santos, o que importa é que haja geração de empregos, que o desenvolvimento seja sustentável e que a gente tenha atração de novas atividades econômicas. Isso está previsto, inclusive, no plano de metas do governo atual. E a área continental, vamos dizer assim, é a menina dos olhos para essas novas atividades econômicas. Atividades que não têm hoje concorrência. Para você ter uma ideia, em 2015 nós fizemos uma consulta ao governo federal, à comissão, Conselho de Zonas de Processamento de Exportação, sobre a possibilidade de implantar uma ZPE, uma Zona de Processamento de Exportação em Santos. E nós fomos considerados aptos, do ponto de vista da legislação vigente.
Hoje, por exemplo, você pode ter que essa iniciativa de ZPS não seja apenas uma iniciativa de governo, mas pode ser uma autorização à iniciativa privada. O que a gente tem que fazer é preparar isso para que não seja lesiva a questão ambiental, que gere os empregos necessários e que tenha também um impacto social, além da questão econômica, favorável. Então, para a Prefeitura de Santos, a desestatização, se ela trouxer essa possibilidade de nós termos essas novas atividades, indústria de porto-indústria, alto valor agregado, baixo impacto ambiental, geração de empregos, produção de tecnologia, nós temos várias universidades na região, nós temos escolas técnicas, nós precisamos arrumar emprego para esse pessoal. E quando você fala em Porto 4.0, que é um item também que tem que ser pensado, Porto 4.0, assim como a indústria 4.0, está falando a respeito de automação de atividades. Quando a gente fala em automação, logicamente isso vai impactar os empregos existentes hoje. Algumas dessas atividades, como em toda a revolução industrial que teve ao longo da história, vão ser descontinuadas. O que a gente precisa fazer é preparar essa mão de obra que eventualmente venha a ser desqualificada para essas novas atividades. E mesmo que essas novas atividades ainda demandem menos pessoal do que demandavam as atividades anteriores, aí entra a questão de trazer novas atividades. Aí é que entra o Porto Indústria e a expansão do porto. Então, a nossa grande preocupação é não pensar só na automação, mas, como já se faz na Europa, pensar no Porto 5.0, ou seja, nos impactos sociais da automação. Eles já estão preocupados com isso lá. A gente pode antecipar essa nossa preocupação antes mesmo de iniciar o processo mais profundo de automação das atividades. Nesse contexto, a gente falou anteriormente de que o processo de privatização da operação das atividades portuárias, ela acabou reduzindo não só a quantidade de postos de trabalho, né? Isso é até natural. Diversas outras atividades que passaram por um processo de modernização. Você falou do Porto 4.0. Você acha que é necessário algum tipo de mudança na legislação municipal para poder estimular que novas empresas venham se instalar em Santos? No caso do Porto Indústria, por exemplo, já temos algumas legislações municipais que favorecem e incentivam esse tipo de atividade. Mas vamos falar especificamente com relação ao Porto Indústria. Hoje, a atividade industrial em Santos é incipiente. Tá? Basicamente, a gente tem indústria de panificação e indústria de construção civil. O impacto dela, embora gere empregos num certo nível, ele não é um impacto muito que possa ser superado do que já é hoje. Tá? Nossa ideia é realmente trazer novas atividades para reforçar ainda mais a economia da região e gerar novos postos de trabalho. Então, na área continental, por exemplo, se você pegar como é que é a legislação da ZPE, lá fala em isenção de IPI, câmbio flutuante e uma série de outras vantagens. Se você for ver em nível estadual, seria necessário que o governo estudasse a possibilidade de reduzir a alíquota de ICMS, por exemplo. E no caso do município, nada impede que a gente pense na área continental, em havendo interesse de fazer um investimento lá, de estudar alguns favorecimentos, alguns incentivos fiscais municipais. O ideal é que, para que essas atividades cheguem próximas ao porto, lembrando, no mundo inteiro, os portos mais desenvolvidos têm atividades industriais próximas do porto. Aqui, se a gente for ver quais são as principais indústrias do estado de São Paulo, elas estão localizadas no Planalto. Para chegar a carga que é produzida no interior, estou falando de produtos industrializados, até o porto, tem que passar por sistemas cheios de imigrantes, limitação geométrica de curvas, horários, uma série de problemas que acabam afetando o custo do frete. De repente, esses materiais poderiam ser trazidos desmontados, montados aqui ou até montar plantas industriais na região. Tá? Hoje você fala, tem o polo industrial de Cubatão, mas ele é um polo que trabalha hoje basicamente com produtos que são importados. Ele não trabalha para exportação. E o fato de você trabalhar para exportação significa uma outra coisa muito importante para o Brasil, reindustrialização. E a pandemia mostrou claramente o que é os povos do mundo, os países do mundo, estarem subordinados à produção industrial na China. Tá? Então, ficou muito claro essa dependência nossa.
Então, o que a gente tem que fazer é um processo que leve essa reindustrialização sem precarização do trabalho e gerando novos postos de trabalho que possam ser absorvidos, tanto pela massa que anualmente se forma nas instituições de ensino técnico e superior, e nós temos gente muito qualificada sendo formada na região e que acaba indo para São Paulo, para outras regiões do Brasil, e também, ao mesmo tempo, absorver aquela mão de obra que, eventualmente, venha a ser descontinuada na área portuária. Lembrando que o PDZ, com a própria ampliação da poligonal, já prevê novas atividades portuárias também, ou seja, a tendência é que parte desse contingente seja absorvido nessas novas atividades. Mas o importante é que a gente sempre tenha empregos sendo gerados e que sejam empregos de melhor qualidade, melhor remuneração, que favoreçam a melhoria da qualidade de vida. Tá certo. Eu conversei com o engenheiro Adilson Luiz Gonçalves, assessor da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Projetos Especiais da Prefeitura de Santos. Adilson, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Estaremos sempre à disposição, Marco. Um grande abraço. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu quero lembrar que essa nossa conversa ela fica permanentemente disponível no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube e também na nossa página no Facebook. Convido você a tocar no sininho no nosso canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. Obrigado a todos e até a próxima.